Pirando Amigo orgulhosamente apresenta termodinâmica, análise de diagrama, pressão versus volume. A figura mostra o diagrama pressão P versus volume V, que representa as transformações sofridas por um gás ideal dentro de uma câmara. A sequência de transformações sofridas é KLMN e está indicada pelas setas. As transformações KL e MN se realizam sem variação de temperatura. Muito bem. O diagrama está aqui. Ok? Pressão e volume. Vamos ver os questionamentos para nós voltarmos e analisarmos o diagrama. Indique, exemplificando o raciocínio, os trechos em que A. O gás realiza trabalho positivo. B. O gás absorve calor. 2. Responda e justifique sua resposta. Temperatura no ponto N é maior, menor ou igual a L. B. A sequência de transformações KLMN corresponde ao ciclo de funcionamento de um motor ou de um refrigerador? Vou responder a 2 primeiro. Ok. A temperatura em N é maior que a temperatura em L. Por quê? Porque ele afirmou no enunciado que essas curvas são isotermas. Ou seja, todo mundo que estiver em cima dessa curva tem a mesma temperatura. Ok. Quando eu tenho vários isotermas, o mais externo tem maior temperatura, o mais interno tem menor temperatura. Muito bem. A outra pergunta é: o ciclo é um motor ou um refrigerador? É um refrigerador, porque o ciclo está no sentido anti-horário. Se fosse um motor, seria sentido horário. Muito bem. Vamos analisar as passagens aqui. Por exemplo, de M para N. M para N, a temperatura se manteve constante, o volume diminuiu e a pressão aumentou. Vamos analisar esse trecho então. Muito bem. Então eu vou nomear esse trecho como a compressão isotérmica. Compressão por quê? Porque o volume diminuiu. Quando o volume diminui, o trabalho foi realizado sobre o sistema. O trabalho é negativo. Isotérmica quer dizer que a temperatura permaneceu constante. Ele se manteve em cima daquela curvinha chamada isoterma. Então quer dizer que não houve variação de energia interna. Muito bem. Então eu tenho a seguinte situação. Eu recebo energia porque foi feito um trabalho sobre o sistema. Então o trabalho entra com a energia no sistema. A minha energia interna não variou. Por que ela não variou? Conceitualmente, energia interna é a mesma coisa de temperatura. Se a temperatura aumenta, a energia interna aumenta. A temperatura diminui, a energia interna diminui. Então, eu recebi energia sob forma de trabalho, o sistema não reagiu com essa energia, então toda a energia eu perdi sob forma de calor. Liberou o calor, o que é negativo. Ok. Outra análise que pode ser feita. Como a variação da energia interna é zero, significa dizer que a energia cinética média das moléculas permaneceu constante. A velocidade média das moléculas não se alterou. Como o gás foi comprimido, o espaço em que as moléculas estavam contidas diminuiu. Então a pressão aumenta. Por quê? A velocidade das moléculas é a mesma. E a distância entre as paredes ficou menor, significa dizer que vão ocorrer mais colisões de moléculas nas paredes do recipiente. Isso significa dizer
que a pressão aumentou. Muito bem. Analisando agora a transformação NK. Observe, de N para K, o volume permaneceu inalterado, a pressão diminuiu e a temperatura também. A temperatura diminuiu porque eu passei de um isoterma mais externo para um isoterma mais interno. Os isotermas representam a temperatura do gás. Então, de N para K, a nomenclatura que vamos dar é um resfriamento isocórico, ou isométrico, ou isovolumétrico. Isocórico, isométrico e isovolumétrico representam que o volume não foi alterado. Significa dizer que não houve trabalho. Se a temperatura diminuiu, houve um resfriamento. Então, ΔU, variação da energia interna, é negativo. Ok. Então, como vamos analisar essa situação? Simples. Bem, eu não recebi energia sob forma de trabalho. Nem liberei energia sob forma de trabalho. Mas a minha energia interna diminuiu. A vibração das moléculas diminuiu. Então, por que diminuiu? Porque eu liberei calor. Então, o Q é menor que zero. Se eu não recebo energia aqui, nem libero, e mesmo assim a minha energia interna diminui, eu tenho que liberar energia sob forma de calor. Muito bem. Então, finalizando essa etapa, eu tenho que o trabalho é zero, que o volume não foi alterado. Houve um resfriamento, então a velocidade média das moléculas diminuiu. Então, a pressão diminuiu, porque o espaço permaneceu o mesmo. Com a mesma velocidade das moléculas? Não. Houve um resfriamento, mesmo espaço, com menor velocidade das moléculas. Então, vai diminuir o número de colisões nas paredes do recipiente. Diminui a pressão. Agora vamos observar de K para L. De K para L o volume aumentou, a temperatura permaneceu constante, que eu mantive em cima desse isoterma, e a pressão diminuiu. Então vamos identificar essa transformação. De K para L houve uma expansão. Por quê? Porque o volume aumentou. Então o trabalho foi realizado pelo sistema. O gás que empurrou o êmbolo. O trabalho é positivo. Isotérmica quer dizer que eu mantive a temperatura. Então não houve variação de energia interna. Então, o que aconteceu? Se a energia interna não variou, de qualquer forma, eu precisava de uma energia para empurrar o êmbolo. O sistema que empurrou o êmbolo, ele precisa de energia para empurrar o êmbolo. O trabalho é positivo. O trabalho é realizado pelo sistema. Significa dizer que o sistema tem que liberar energia. Mas como? Se ele não liberou a sua energia interna, a temperatura continua a mesma. Ele recebeu uma certa quantidade de calor que ele liberou totalmente esse calor sob forma de trabalho. Então, não houve modificação na energia interna. Muito bem. Neste processo, a variação de energia interna foi zero. Significa dizer que as moléculas mantiveram a sua velocidade, a sua energia cinética média. Como o trabalho foi positivo, houve um aumento de espaço. Aumento de espaço com a mesma velocidade. Ué, se o espaço aumentou e a velocidade das moléculas permaneceu a mesma, significa dizer que vão ocorrer menos colisões nas paredes do recipiente. Isso traduzindo, a pressão foi menor. Ok, para finalizar, vamos fazer o LM. Podemos observar que o volume permaneceu constante, a temperatura aumentou, que eu
Passei do isoterma mais interno para o externo e a pressão também aumentou. Então, como vamos classificar o LM? Não é? O LM foi um aquecimento, porque a temperatura aumentou. ΔU maior que zero. Aquecimento isovolumétrico, isométrico e isocórico. Os três nomes significam que o volume permaneceu constante, que não houve trabalho. Ué, não houve trabalho? Por que a energia interna aumentou então? Se não houve trabalho, significa dizer que o êmbolo não colocou nem retirou energia do sistema. Mas mesmo assim a energia interna aumentou. Significa dizer que o meu sistema, o meu gás, recebeu o calor do meio externo. Então o que é positivo. Ok? Que todo esse calor que ele recebeu foi utilizado para aumentar a energia interna. Então, o trabalho é zero, porque o volume não variou, o espaço que o gás está contido é o mesmo, a energia interna aumentou. A energia cinética média das moléculas aumentou, porque aumentou a temperatura. Significa dizer que as moléculas estão mais agitadas, com maior velocidade. Então, moléculas com maior velocidade no mesmo espaço vão ocorrer mais colisões nas paredes do recipiente. Significa dizer que a pressão aumentou, não é? Então, gostou do vídeo? Então curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. Pirando Amigo é um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.